Então, professor, seguindo aqui com as respostas da prova, começar pela pergunta A, né? Então, estabelecer os critérios para avaliar a condição atual da produção da empresa. A primeira coisa que eu fiz, eu vou ter que acabar olhando aqui porque eu escrevi bastante coisa, você vai ver no texto, foi montar as características que eu separei que a empresa está tendo de problema. Eu falei que ela está tendo um problema de tempo de entrega exigido pelos clientes, proporção de tempo de usinagem. Basicamente, eu condensei aquilo que eu montei do relatório e separei em características que vão estar atrapalhando a empresa. Eu falei da proporção do tempo em que a máquina permaneceu desligada e ligado, todas as características que eu fui mencionando enquanto eu fui lendo o texto. Aí depois eu fui respondendo aqui exatamente cada parte que é perguntada, né? Então, para organizar a produção como um todo, primeiro a gente vai identificar quais são os problemas e depois é bom que a gente monte um método para fazer com que todo o potencial da empresa seja aproveitado. Então, a forma mais fácil de fazer isso hoje em dia é aproveitar das tecnologias que a gente tem hoje, né, com a indústria 4.0, que é utilizar de um software de gestão que automatize o máximo possível tudo que os operários teriam que tomar de escolha e que forneça o máximo possível de informação para a gente conseguir deixar a estrutura da empresa o melhor possível. A estrutura que eu estou dizendo seria conseguir organizar da melhor forma possível as ferramentas e como que elas vão chegar até os operários. Então, por exemplo, um exemplo prático disso é fazer um software integrado que saiba o tanto de ferramenta que entra e sai, quais são as ferramentas, e ele informar também quanto que está sendo consumido e instalar isso de forma que ele fique automatizado em um grande armário que forneça as ferramentas para os operários da forma mais rápida possível. Então, de forma que eles consigam expressar o que eles vão fazer, qual a necessidade de tempo que eles têm para entregar aquilo. Então, a peça tem que ser usinada no menor tempo possível, ou tem muito tempo para usinar ela. E dessa forma, a ferramenta já vai chegar para o operário e já vai falar qual que é o parâmetro que ele tem que priorizar. Se é o tempo que vai ser o tempo de usinagem, ou se vai ser a manutenção do tempo de vida da ferramenta de corte. Se ela vai ter que ficar... Se pode se usinar a peça num tempo muito curto, de forma que a ferramenta de corte dure muito tempo. Então isso vai depender da demanda geral da empresa, o quanto que ela tem que entregar, qual o tempo que ela tem para entregar as coisas. E isso tudo principalmente tendo o suporte ali do software, né? A outra pergunta, não é sobre essa condição de para medir as condições das máquinas, a gente vai ver a qualidade dos cavacos, vai ver a qualidade das máquinas, dos componentes das máquinas, né, para ver se os componentes estão com boa qualidade. Condição dos componentes, condições dos cavacos, condições de vibrações durante o corte e condição da precisão dos cortes, ver se quanto de qualidade de usinagem as máquinas estão produzindo. O próximo passo... é importante também destacar que a partir de certos pontos da máquina a gente consegue saber se ela está sendo bem aproveitada ou não. Então, outro ponto é ver quanto tempo a máquina está permanecendo ligada ou desligada, que é o que eu já mencionei anteriormente, né, que seria o quanto de aproveitamento de trabalho útil está tendo na empresa. E através dos ensaios de máquina, a gente vai obter isso que eu acabei de falar. A gente consegue saber qual que é a qualidade da usinagem, o quanto de precisão a gente está tendo, o quanto de precisão metrológica a máquina ferramenta está tendo, então o quanto exatamente ela está conseguindo corresponder com a necessidade que a gente tem. E basicamente é isso, essa parte
dos ensaios de máquina, né? Ver qual que está sendo o efetivo que a máquina está gerando quando ligada. E as informações pelos fornecedores. As informações pelos fornecedores, dentro do quadro que a gente tem, vão ser cruciais, porque fala que a gente não tem um controle de estoque. Nem quanto que está sendo comprado, nem quanto que está saindo. Então, como o estoque está todo bagunçado, basicamente, não tem, né? Eu acho que não tem o estoque dentro do que a gente falou. As ferramentas só estão lá na empresa. Os fornecedores vão falar pra gente o quanto que a gente está comprando e qual está sendo mais comprado. Isso vai fazer com que a gente tenha noção de qual que é a demanda da empresa, qual que é a necessidade da empresa. Estabelecer o conjunto de propostas de melhoria para otimizar os processos. Aí eu separei as listas de ação. Vamos lá. Então a gente tem que pensar em o que a gente vai ter que fazer para fazer com que a efetividade da empresa melhore drasticamente, né? Então primeiro a gente tem que pensar em como que a gente vai fazer para melhorar o aproveitamento das ferramentas, que um ponto geral é bom a gente ter compreensão que a forma mais rápida de fazer isso, mais eficiente ainda é usando o software. Então não seria tudo feito à mão, seria da melhor forma tudo disponível por um software de gestão. Então ele falaria qual que é a melhor proporção para o operador seguir de tempo e de tempo de vida da ferramenta, qual a ferramenta a ser escolhida, o tempo que ele tem de entrega, qual a ordem de utilização das máquinas que ele deve escolher. Então, se a gente tem 8 máquinas e a gente tem que gerar um produto, qual a melhor ordem para cada máquina funcionar e produzir qual ferramenta de forma que tenha o melhor funcionamento da empresa. Também catalogar o software também teria a função de catalogar todas as ferramentas que entram e que saem, tanto para ir para as máquinas quanto para o funcionamento geral da empresa. Então, o que vai ser comprado, o que está sendo exatamente utilizado, o quanto que está tendo de desgaste, que seriam informações que os operadores gerariam para o software e que o software geraria para os operadores. Dessa forma, consegue ter um bom controle de quais ferramentas vão estar sendo utilizadas. E agora a última pergunta. Indicar o planejamento de parâmetros que seriam usados no período de alta demanda e no período de baixa demanda. Com o funcionamento do software, a princípio, a gente já vai ter uma otimização máxima do funcionamento da empresa. E aí vai levantar algumas questões. Como isso já está no funcionamento pleno que ela pode ter, se a gente está tendo uma quantidade de funcionários necessária. Se a gente está tendo a quantidade de funcionários que é necessário durante o período de alta demanda, então durante o período de baixa demanda talvez seja uma boa opção reduzir as horas de trabalho, de forma que a gente tem que pagar mais os funcionários por um tempo que eles não vão estar trabalhando. A outra questão seria que se na alta demanda os funcionários também não estão trabalhando, seria reduzir o quadro de funcionários, porque na verdade a empresa só estava com muitos funcionários porque ela não estava conseguindo suprir a necessidade, a demanda dela. Mas o ponto é que provavelmente o software já resolveria o problema de alta e baixa demanda, porque ele faria uma otimização do melhor tempo possível dos funcionários, tanto no período de alta quanto no período de baixa, já fornecendo para os funcionários se eles vão precisar trabalhar com o objetivo de entregar mais rápido a peça ou com o objetivo de gastar menos a ferramenta de corte. É isso então, professor. Valeu. Obrigadão aí.